Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero saudar aqueles que nos visitam nesta manhã e a nossa oração é que Deus muito lhe abençoe. Você é muito bem-vindo aqui em nosso meio. Que Deus leve a palavra ao seu coração. Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versos 10 a 20. Efésios 6, de 10 a 20. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Eu quero pedir ao presbítero Marcelo que nos conduza a Deus em oração intercessória pela mensagem, para que o nosso coração se aquiete, os nossos ouvidos estejam atentos àquilo que Deus tem a falar ao seu povo. Oremos todos com o presbítero Marcelo. Senhor nosso Deus, Pai querido, Senhor soberano, Senhor sobre tudo e sobre todos, diante da Tua presença augusta, majestosa, nós nos apresentamos nesta hora, para dedicar, ó Deus, as nossas vidas ao Senhor e suplicar, Deus querido, que a Tua voz possa calar os nossos corações, falando-nos, ó Deus, e que possamos dar guarida às Tuas palavras, possamos ser desafiadas pelas Tuas palavras, possamos, ó Deus, ser instados a andar firmemente o caminho que o Senhor propõe para nós. E nesta hora, ó Deus, em nome de Jesus, nós intercedemos pelo pregador. Suplicamos, ó Deus, que o Senhor o tenha em suas mãos, dando-lhe, ó Deus, unção para falar, intrepidez, lucidez no entendimento. Ó Deus, use-o como instrumento nas Tuas mãos para abençoar o Teu povo que aqui se reúne. É a nossa oração no nome precioso de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, a guerra não é para meninos, mas para homens. A guerra não é para covardes, mas para os corajosos. A guerra não é para os melindrosos, mas para os arrojados, aqueles que descem ao campo de batalha e, com todo o vigor, empunham suas armas
e enfrentam o inimigo. Paulo está escrevendo esta carta e dirigindo esse texto a uma igreja formada por aqueles que foram escolhidos em Cristo antes da fundação dos séculos. Aqueles que por Deus foram predestinados, foram feitos filhos de Deus para o louvor da sua glória. Paulo está dirigindo estas palavras para aqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados, que viviam segundo o curso deste mundo, que viviam exatamente segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Estes foram por Deus vivificados por meio de Cristo, foram ressuscitados dentre os mortos espiritualmente, pela graça foram salvos mediante a fé, não de obras próprias, para que ninguém tivesse do que se gloriar, mas pela graça de Deus, imerecida e irrecompensável. Paulo dirige esta carta àqueles que de todas as tribos, línguas e nações foram chamados por Deus, um Deus que não faz acepção de pessoas, tanto a judeus quanto a gentios, tanto aqueles que tinham uma tradição religiosa, como também aqueles que ainda não tinham nenhum tipo de vínculo com uma divindade verdadeira, viva, real. Paulo dirige esta carta àqueles que foram congregados em um só corpo, onde Cristo é o cabeça. Foram aqueles que foram chamados para andar de modo digno da sua vocação, em uma unidade, em um só Espírito, em um só Senhor, em um só batismo, em um só Deus. Foram chamados para compor um corpo que se edifica a si mesmo, em toda a maduridade, em todo o pleno poder de Deus atuando através do seu Espírito. Paulo dirige estas palavras àqueles que devem andar cheios do Espírito Santo, não se embriagando com vinho no qual há dissolução, mas cheios do Espírito de Deus. Aqueles que são cheios do Espírito de Deus são os que praticam a palavra no seu cotidiano, são aqueles que aplicam os conhecimentos adquiridos pela palavra, ministrados pelo próprio Espírito, na sua própria casa. O marido amando a sua esposa, a esposa amando o seu marido, sendo submissa a ele, os filhos obedecendo aos seus pais, os pais não provocando seus filhos a ira, mas disciplinando-os, educando-os no temor do Senhor. Esta carta, portanto, é escrita para uma igreja, para homens e mulheres maduros na fé. E é exatamente a eles que Paulo adverte que nós não estamos aqui para brincar, não estamos em treinamento, mas fomos convocados para um exército que está em guerra. E é por isso que ele diz: finalmente, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor, e na força do seu poder, não na força do seu próprio braço, não naqueles que confiam nos cavalos e nos carros, mas aqueles que andam fazendo menção em o nome do Senhor Jesus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque Paulo sabe e adverte a igreja que nossa luta não é contra o sangue e contra a carne. O nosso inimigo e os nossos inimigos não são seres compatíveis com a nossa força, com a nossa estrutura, com a nossa estratégia, mas são mais fortes do que nós. São potestades, principados, são dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes. Não somos compatíveis para enfrentar, não temos a capacidade de enfrentar tais inimigos. Por isso, Paulo convoca a sua igreja para ser fortalecida no Senhor e na força do seu poder. E desta forma, ser revestida de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Meus irmãos, quando Paulo escreve esta carta e dirige estas palavras, ele está plenamente consciente de que nós estamos continuamente
sendo atacados pelo príncipe deste mundo, de um mundo que jaz no maligno, daquele que vem intentar contra nós, para roubar, matar e destruir. O inimigo astuto, sagaz, que se transforma em anjo de luz para enganar, para corromper, para seduzir, de um lobo que se transveste de ovelha para destruir aqueles que estão desatentos e desavisados. No capítulo 2, Paulo fala que nós estávamos vivendo segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que atua nos filhos da desobediência. E nós fomos tirados do seu poder, nós fomos arrancados da sua garra. Portanto, ele não descansa, ele não sossega, enquanto não intenta contra aqueles que lhes pertenciam e agora já não são mais dele. No entanto, ele imprime toda a sua força, todo o seu exército contra os filhos de Deus, porque todos os inimigos de Deus são também nossos inimigos. O mundo odeia ao Senhor. O mundo é o inimigo de Deus. Portanto, nós somos inimigos do mundo. Não ameis o mundo. Satanás é um inimigo de Deus. Portanto, Satanás é o inimigo de nossas almas. E ele está como leão ao derredor, em busca de quem possa tragar. Este inimigo é um oponente muito mais forte do que nós. No entanto, Paulo não nos traz esta verdade para que fiquemos intimidados, acovardados. A palavra de Deus diz que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas para isso precisamos estar revestidos na força do Senhor, na força do seu poder e de toda a armadura que Deus mesmo providenciou, preparou para aqueles que foram arregimentados no seu exército. Cabe, portanto, a nós, como todo bom soldado, que não se envolve nas coisas deste mundo, mas que está atento e pronto para obedecer àquele que os arregimentou, que nós nos revistamos de toda a armadura de Deus. Não enfrentamos inimigos visíveis, mas forças espirituais do mal. São essas as suas intenções, as suas características, os seus propósitos. A árvore má dá frutos maus. E tudo o que o nosso inimigo intenta vem do mal e provoca o mal. Diante deste inimigo feroz, Paulo nos desperta para que estejamos vigilantes, de prontidão, atentos, com os nossos olhos nas linhas do inimigo, para que não sejamos tomados de surpresa. E para que nós, então, possamos enfrentar o inimigo de tal força. Ele descreve aquilo que nos habilita, que nos prepara, que nos protege, que nos concede a vitória. A força de Deus e a sua armadura. Toda a armadura. Paulo, escrevendo aos Efésios, muito provavelmente estava cercado de soldados romanos. Como cidadão romano, ele estava muito afeito a essas características e talvez naquele exato momento ele estivesse acorrentado a um dos soldados romanos e pudesse ali observar os seus trajes. E ele sabia muito bem a importância de cada uma daquelas peças. E ele então faz uma correlação dessas peças. Mas, meus irmãos, não fiquemos com aquelas imagens infanto-juvenis dos acampamentos, não é, de UPA, em que precisávamos colocar as figurinhas e falar o que cada uma delas significava, mas que nós temos plena consciência da necessidade que
temos de compreender e de nos apropriarmos dessas ferramentas dispostas por Deus para cada um de nós. Como eu disse, a guerra não é para meninos, para infantis. Não necessariamente diz respeito à idade, mas à maturidade espiritual. Portanto, não fiquemos com aquelas imagens do bom tempo do departamento infantil. Não, estamos em guerra. Veja-se como este soldado que precisa estar protegido para enfrentar o inimigo, apto para enfrentá-lo e para vencê-lo com a armadura de Deus. Portanto, tomai toda a armadura. Não pode faltar nenhuma dessas peças. Não pode estar incompleta. Não podemos deixar nenhum ponto vulnerável, porque o inimigo está observando, espreita, olhando os pontos fracos, conhece as fragilidades, ele conhece as partes vulneráveis. Precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus. E então Paulo descreve esta armadura. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, o cinto da verdade. Uma peça que, embora não aparente, era importante para um soldado, que prendia toda a sua veste, toda a armadura, dando a ele toda a mobilidade, a liberdade dos seus movimentos. E Paulo, então, fala que o soldado de Cristo, a armadura de Deus, este cinto é a verdade, a integridade, a sinceridade, a retidão. Aquele que se firma na verdade tem seus movimentos livres, soltos, rápidos. Nós não ficamos presos a mentiras. Aquele que está cingido da verdade tem a liberdade nos lábios, tem a mobilidade nos seus pés, tem a capacidade de mover-se para todos os lados. Nada o prende. E é exatamente isso que Paulo inicia descrevendo, a importância de você estar seguro na verdade. Não somente pela verdade que nos libertou, mas pela verdade que dirige os nossos passos, que está em nosso coração, oposta à mentira, que vem do diabo, que é o pai da mentira, mas aquele que se firma na verdade, que está cingido com a verdade, tem liberdade para guerrear, tem mobilidade. Da mesma forma, ele deve estar vestido com a couraça da justiça, que protegem as partes vitais do seu corpo, o seu peito, as suas costas, quase que tomando todo o seu tronco, para que ele esteja bem protegido para o embate. E esta couraça é a justiça. Aqueles que foram justificados em Cristo têm paz com Deus. Aqueles que foram justificados foram declarados justos e agora caminham na prática da justiça, na obediência, na retidão nos seus passos, nas suas escolhas, nas suas atitudes. Nós estávamos desgarrados, afastados de Deus, inimigos de Deus, filhos da desobediência e, portanto, não podíamos obedecer aos seus mandamentos, mas Cristo veio cumprir a justiça de Deus, sendo obediente, perfeitamente obediente, e morreu naquela cruz para justificar aqueles a quem Deus escolheu. E uma vez justificados, esses que foram escolhidos por Deus, estão vestidos com a couraça da justiça. São aqueles que andam no caminho da retidão, na prática, na obediência dos mandamentos de Deus. Aqueles agora que foram justificados em Cristo, caminham cingidos com a couraça da justiça. Tem nos seus pés a prontidão, a preparação do evangelho da paz. Estas sandálias vestidas pelo soldado eram como meias que davam também a eles a capacidade de correr, de se movimentar com liberdade, davam a ele uma grande mobilidade, protegiam seus pés dos espinhos, das pedras, e não faziam com que eles tivessem qualquer tipo de retardo, ou incômodo, ou qualquer embaraço,
para avançar. Se nós bem conhecemos a história, sabemos que o Império Romano era formado por um exército que avançava. E Paulo podia perceber a abnegação de cada um daqueles soldados, entendendo que não havia uma ordem, uma opção de recuo, de meia volta. Avance, morra no campo de batalha, mas não fique para trás. E aqueles soldados tinham que partir com toda a velocidade para se antecipar ao inimigo. Nós vamos observar que o conjunto desta armadura indica um combate corpo a corpo. Estavam próximos do inimigo e os seus pés precisavam estar livres, desimpedidos. E para isto é necessário que aqueles que lutam em nome do Senhor tenham nos seus pés a liberdade da proclamação do Evangelho transformador. Isaías fala: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, que vão pelos montes que serão aterrados, pelos vales que serão aplanados e pelos montes que serão aplanados, e os montes serão aplanados e os vales serão aterrados, para que os pés formosos daqueles que anunciam as boas novas caminhem em caminhos planos. E quando Paulo observa aquele soldado, imaginando os muitos obstáculos naturais que ele teria que enfrentar, além do próprio inimigo indo ao seu encontro, eles se projetavam sobre aquelas pedras, se projetavam sobre aqueles morros, eles avançavam e partiam para cima do inimigo. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, um escudo comprido e largo, muito pesado, mas no braço de quem estava preparado para empunhá-lo. E este escudo, diz Paulo, é o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. A fé trata de certezas, convicções. É um dom de Deus que nos reveste, que trabalha a nossa mente, o nosso entendimento, para enfrentar as setas da dúvida, da acusação, do engano, que são dardos, são como flechas pontiagudas que são lançadas à distância. A batalha é no corpo a corpo, mas nós poderíamos ser alvejados por uma arma lançada à distância. E não somente pontiaguda e certeira, mas inflamada. No entanto, aqueles soldados estavam preparados para se defenderem de tal tipo de arma. Era o escudo. E Paulo, entendendo que nessa batalha espiritual que nós estamos investidos, nós estamos com o escudo da fé. Aquele que responde por nós, livra-nos de toda a mentira de Satanás, de toda a sedução, de todo o engano. É necessário, portanto, que aqueles que batalham com o Senhor estejam empunhando, embraçando o escudo da fé, porque são muitos os dardos inflamados do maligno. Procura as brechas. Por isso nós precisamos estar atentos, ter a agilidade necessária para nos proteger quando essas setas vêm contra nós. Mas Paulo completa, com a espada do Espírito na mão, o escudo de um lado, a espada no outro. E observe que a ação conjunta dessas duas ferramentas indica que ao mesmo tempo nós temos que lutar contra alguém que está muito próximo, porque a espada é uma espada curta, e temos que estar o tempo todo atentos para aquilo que vem à distância,
para aqueles que estão nos lugares altos, mirando, observando, esperando um menor vacilo, uma brecha, mínima que seja. E para isso, nós estamos embraçando o escudo da fé. Tomai também o capacete da salvação. A nossa cabeça é muito vulnerável. E um soldado precisava proteger muito bem a sua cabeça. Golias que o diga. Não somente para não ser atingido mortalmente, mas para ter toda a clareza do que estava fazendo. Estar concentrado. E para isso o capacete cobria-lhe a cabeça. E Paulo então entende que o que protege a nossa mente, a nossa cabeça, é a salvação de Cristo Jesus. E a certeza da transformação que ela promove no nosso ser, na nossa vida. Nós fomos perdoados, nós fomos libertos. Fomos tirados da mão do inimigo. Já não pertencemos a ele. Fomos comprados por preço. Fomos redimidos, perdoados, reconciliados com Deus. Estávamos perdidos, agora fomos achados. Estávamos mortos, fomos vivificados. Fomos salvos, transformados, restaurados, renovados. Não mais como velho homem, mas como um novo homem. Não mais vestidos com os trapos do pecado, da impureza, da indignidade, mas revestidos com a armadura de Deus. E a nossa mente precisa estar protegida contra os ataques sutis e ferozes de quem quer implantar em nossa vida todo tipo de dúvida, todo convite que nos faça voltar atrás. E como nós temos sido descuidados com a nossa mente. Como temos esvaziado o sentido, o conteúdo do que significa salvação, de todos o conjunto que ela forma, da vinda de Jesus, da sua obra, do seu ministério, da sua morte e da sua ressurreição. E essas coisas têm sido colocadas de lado e nossa mente tem sido enchida de todo tipo de coisa que abre visivelmente a brecha para o inimigo. Usem o capacete da salvação. São novas criaturas, novas inclinações, novos propósitos, um novo Senhor. E ele então fala, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E a ideia é exatamente a que é escrita em Hebreus, capítulo 4. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. É a palavra que está em nossas mãos. Observem que Paulo utiliza uma palavra que caracteriza a espada curta, do combate corpo a corpo, porque esta é a proximidade do inimigo de cada um de nós. Mas essa espada está nas mãos daqueles que manejam bem a palavra da verdade. E de qualquer ângulo ou para qualquer lado que ela corra, ela está cortando, ela está penetrando, ela está atacando o inimigo. E essa espada que está em nossas mãos é a palavra de Deus. A verdade revelada, a palavra que nos transforma dia a dia, que nos liberta, que nos santifica. Esta é a palavra que habita ricamente em nosso coração. Esta é a palavra que sai dos nossos lábios, porque a boca fala do que está cheio o coração. Portanto, um soldado que está no campo de batalha, no fronte, com o inimigo à sua frente,
tem que estar com o seu coração cheio da palavra de Deus, porque esta é a espada que ataca e que mata o inimigo. Paulo, então, descrevendo todo este conjunto, todo este aparato militar, ele lembra: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Ele então completa: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. O soldado tem que estar de prontidão, tem que estar vigiando, atento. Por isso que Jesus falou: vigiai e orai. Vigiai e orai. Orai sem cessar. Esta oração que se acomoda na vontade de Deus, porque oramos segundo a sua vontade, em nome de Jesus. E o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ele corrige a nossa oração, direcionando-a de acordo com a vontade e com os propósitos de Deus. Não é a nossa oração que transforma a Deus, mas pela oração Deus nos transforma e nos amolda segundo o seu caráter. E esta oração faz parte destas armas, deste conjunto que nos fortalece, que nos sustenta, que nos impulsiona nessa batalha espiritual, do qual não somos simplesmente voluntários, mas convocados. Esta oração é em todo o tempo. João Calvino fala que nós não podemos descansar nem um minuto sequer. Temos uma tendência de, nos momentos da bonança, nos tornarmos desatentos. Mas ele chama a atenção para que a oração tem que ser feita em todo o tempo, para que nenhum segundo nós estejamos vulneráveis e desatentos. No Espírito, que o Espírito nos conduza à vontade de Deus, segundo a sua palavra. E vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Não estamos em um duelo de gladiadores. Estamos no meio de um exército em guerra. Não é você o único soldado deste exército. Ao seu lado, ombro a ombro, irmanados estão todos os outros soldados que Deus mesmo convocou. E a ideia de Paulo é que nós caminhemos juntos, como um só povo, como um só exército, protegendo-nos uns aos outros, intercedendo uns pelos outros, lutando uns com os outros. Aquela ideia que foi estabelecida por Neemias na reconstrução dos muros, cada família na frente da sua própria casa defendendo os seus, mas todas as famílias juntas defendendo a cidade. Por isso nós precisamos estar orando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Não deixamos os nossos feridos para trás, nós não fazemos parte de um exército derrotado, mas Deus nos usou e nos usa como ferramentas para que nós nos fortaleçamos uns aos outros no Senhor. E esta oração faz parte desta caminhada, desta guerra. E é interessante que no versículo 19 ele fala: e também por mim. Meus irmãos, se tem um soldado habilitado, forte, o verdadeiro guerreiro, esse é Paulo. Nem tente se comparar. Não é ele que está falando isso, sou eu que estou falando isso, à luz da palavra. Nenhum de nós atingiu ainda a estatura da maturidade espiritual do apóstolo Paulo. Na glória todos seremos perfeitos. Mas se ele, como soldado que foi, que combateu o bom combate, pede intercessões por ele mesmo nesta batalha, como nós não precisaremos desta mesma intercessão? E também por mim.
para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Porque Paulo sabia e declarava, porque o Evangelho é o poder de Deus, é o dinamis, o poder que destrói, que irrompe contra as fortalezas do inimigo, para tirar das suas mãos e das suas garras aqueles que foram chamados e escolhidos por Deus. E Paulo então pede a intercessão da igreja para que, como este soldado que ele é e como soldado que nós somos, também sejamos revestidos dessa intrepidez. Escrevendo aos Coríntios, ele fala que as nossas armas, as armas da nossa milícia, não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anular sofismas, toda a altivez. E esse soldado precisa estar revestido dessa intrepidez, porque ele sabe em quem tem crido, ele sabe o que tem nas mãos, ele sabe o que o transformou, e ele sabe que é poderoso para transformar a outros que ainda estão nas garras do inimigo que tenta nos vencer. Intercedam também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, mas para que eu seja ousado para falar. As algemas, as correntes não o impediam que Paulo pregasse e proclamasse o Evangelho. E este Evangelho foi pregado a soldados de Roma, da guarda pretoriana, e ali, entre aqueles, Deus tinha os seus escolhidos, e os da casa de César saudavam a igreja por meio de Paulo. Meus irmãos, Paulo escreve estas palavras aos escolhidos por Deus, predestinados, aqueles que foram adotados e feitos seus filhos, aqueles que foram tirados das mãos do príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Este soldado faz parte de um corpo, de uma unidade que é aperfeiçoada pelos dons concedidos por Cristo, que são aperfeiçoados no Senhor, que são amadurecidos, não como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. A guerra não é para meninos, a guerra é para maduros no Senhor Jesus. Mas eu não posso concluir, sem deixar de concluir, lembrando-nos da realidade desta guerra, da ferocidade do inimigo. É uma guerra cruenta, violenta, é uma guerra espiritual. Mas quando Paulo dirige essas palavras, ele está falando aos vitoriosos, a mais do que vencedores. Escrevendo aos Colossenses, ele diz: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades. Contra quem é nossa luta? Contra principados e potestades. Mas Cristo, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Paulo sabe que, graças a Deus, ele nos conduz em Cristo, em triunfo. Esta é a marcha
do exército de Deus. Os meninos ficam para trás, mas Deus não chamou meninos, Deus chamou aqueles que crescem na estatura de varão perfeito, que é Cristo, porque Ele sabe que este é o seu exército, que Ele mesmo compôs, que Ele mesmo convocou, que Ele mesmo treinou, habilitou, é Ele mesmo quem vai à frente, marchando triunfantemente e conduzindo o seu povo em triunfo. Por isso, meus irmãos, não sejamos como crianças, não sejamos imaturos, não fiquem desatentos aos ataques ferozes do inimigo. Não fique conversando na hora do culto, não fique desatento na hora da mensagem. Em todos esses momentos o inimigo está simplesmente observando os pontos fracos. Não sejamos tão infantis a ponto de nos determos em guerras, carne e sangue. A nossa batalha é espiritual. Não estamos aqui para lutar dentro do próprio exército, não estamos aqui para ficar com picuinhas mínimas, nem muito menos assustados e sendo derrotados pelaquilo que o homem pode produzir. Porque na verdade são instrumentos usados por alguém que é mais forte do que nós, invisível, terrível. No entanto, nós temos plena certeza e convicção de que maior é aquele que está em nós do que ele que está no mundo. Por isso, meus irmãos, desembaraçem os seus pés, revista-se de toda a armadura de Deus e parta para o combate, avance. Paulo, o soldado de Cristo, diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo, avanço e prossigo para o alvo. Não posso olhar para trás. John Bunyan, no seu livro Peregrino, retrata muito bem esta composição. No seu entendimento, a couraça que protegia o peito do soldado deixava suas costas desprotegidas. E baseado neste entendimento, ele diz: mas lógico, porque o soldado de Cristo não dá as costas para o inimigo, mas enfrenta-o de frente e avança para ele. A ideia é boa, e é isso mesmo, ainda que também as nossas costas estejam protegidas. É tempo de guerrear, é tempo de lutar, não é momento de descanso. O Senhor supre as nossas forças, Ele prepara as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Ele é o Senhor, a nossa fortaleza, o nosso alto refúgio, o nosso libertador. O inimigo está à nossa frente, mas aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Ele é o general deste exército, Ele quem comanda essas tropas, vitoriosas, mais do que vencedora. Mas Ele convoca soldados. O puritano inglês William Gurnall escreveu 261 capítulos só sobre esses versículos. Em determinado momento ele fala: na glória nós seremos vestidos com vestiduras brancas de glória, mas por enquanto temos que estar vestidos da armadura de um soldado, noite e dia. Que Deus desperte o seu coração e coloque-o na frente da batalha. E que a sua espada, o seu escudo, o seu capacete, o cinto, a couraça, as sandálias sejam eficazmente usadas para a edificação da igreja, para a proclamação do evangelho poderoso, libertador, e para a honra e glória daquele que nos conduz. Amém.